Espírito Santo vai se manifestar na minha vida se não houver a regeneração, o domínio do meu corpo, da minha carne. Há aquela frase que a juventude mais usa: meu corpo, minhas regras. Não. Você quer ter a salvação? Seu corpo é de Cristo. As regras são de Cristo. Nós não podemos, irmãos, e por ideologias humanas, homens, está entendendo? Nós não podemos, independente da doutrina onde você congrega, certo? O que rege o seu corpo, a sua alma, não é a ideologia do homem, é o que Cristo disse. O seu corpo é o meu, o quê? Tabernáculo. Todo templo, todo tabernáculo tem o quê, irmãos? Para mim entrar dentro do tabernáculo tem o quê? Qual é o acesso? Qual é o nome do acesso? Porta. Não existe tabernáculo sem porta. Não existe templo sem porta, casa sem porta. Não existe comércio sem porta. Se eu sou tabernáculo, se eu sou templo do Espírito Santo, eu tenho portas. Não adianta querer ser tabernáculo e deixar as portas abertas. Não ter o domínio sobre a minha carne. O crente regenerado adquire a consciência de que deve andar adoravante segundo o Espírito e não segundo a carne. Ele também sabe que dispõe de condições espirituais e altura para exercer o domínio, certo? A partir do momento que nós buscamos a regeneração e o lançamento sobre o Evangelho, uma vida regenerada, nós temos o quê? Altura suficiente no mundo espiritual para ter o domínio da minha carne. O que é a minha carne? Os meus desejos, as minhas vontades, certo? Esse é. E se eu sou tabernáculo, eu tenho portas. Não adianta, irmãos, fechar as portas principais, por exemplo, os portões de entrada, as coisas que causam grandes escândalos, aonde todo mundo está com o olho vendo, deixar os portões e portas, as primeiras portas da casa fechada, não adianta. E deixar a porta do corredor lá do fundo, que dá acesso lá na cozinha, e deixá-la aberta. Porque à vista, quem está passando na rua, o portão está fechado. Se o portão é aberto, a porta da sala está fechada, mas a porta do fundo está aberta, porque ninguém está vendo. Não adianta nós termos a aparência de cristãos se nós não vigiamos com o vídeo que nós assistimos. É a porta do fundo que ninguém enxerga quando passa na rua. Aquele que avalia a sua casa. Que casa bonita, essa casa está bem guardada, olha, muro alto, cercas elétricas, tem perfurantes sobre a cerca, né? Sensores de alarme para tudo quanto é canto, a porta bem reforçada, a porta de entrada da sala. Mas quem é íntimo sabe, se entrar pela casa do vizinho, pular o seu telhado, a porta do fundo está aberta. Entrou pela porta do fundo, tem um chaveiro pendurado na cozinha, com a chave da porta da sala e do portão. Assim é o mundo espiritual para o crente que não busca a regeneração. O diabo, ele entra pela casa do vizinho por intermédio de quem? Maria Mulambo, uma fofoquinha que leva no seu portão. Certo?